Senhoras e senhores, vídeo 118 do canal. Então já deixe seu like, sua inscrição e partiu para a leitura do capítulo 18 do livro de Josué. Vamos lá então. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniu em Siló, e ali armou a tenda da revelação. E dentre os filhos de Israel restavam 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em entrardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Designai vós a 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. E eles sairão a percorrer a terra e a demarcarão segundo as suas heranças, e voltarão a ter comigo. Reparti-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu termo da banda do sul, e a casa de José ficará no seu termo da banda do norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim a sua descrição. Eu vos lançarei as sortes aqui perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança, além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para saírem, e Josué deu a ordem a esses que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra e demarcai-a. Então vinde ter comigo. E aqui em Siló vos lançarei as sortes perante o Senhor. Foram, pois, aqueles homens e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor. E ali repartiu Josué as terras entre os filhos de Israel, conforme as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo ao norte, partindo do Jordão, vai até a saliência ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até a Luz, ao lado de Luz, que é Betel para o sul, e desce a Tarot-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon de baixo, e vai este termo virando pelo lado ocidental para o sul desde o monte que está defronte de Bet-Horon, e chega a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte. Também desce ao vale de Inom da banda dos Jebuseus para o sul, e desce ainda até En-Rogel. Passando para o norte, chega a En-Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Segue para o norte, margeando a Arabá, e desce ainda até a Arabá. Segue dali para o norte, ladeando Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Esse é o termo do sul. E o Jordão é o seu termo oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus termos ao redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Kefar-a-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispe, Sefira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Eleve e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então aqui nós continuamos com a parte de heranças, né? Agora estamos vendo as heranças dos filhos de Benjamim. Ainda continua sendo uma parte, né? Aqui o livro de Josué trazendo detalhamento das divisões das terras de Jerusalém. Então seguimos agora para Josué capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, isto é, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram, pois, na sua herança Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do sul.
Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Ora, do quinhão dos filhos de Judá tirou-se da herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão receberam a herança no meio da herança deles. Surgiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Vai ao termo da sua herança até Saride. Sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete e chega até o ribeiro que está defronte de Joqueneão. De Saride vira para o oriente e para o nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor. Estende-se a Daberate e vai subindo a Jafia. Dali passa para o oriente e a Gat-Efer, a Et-Kazim, segundo a Rimon Metuar, e virando-se para Neá. Vira ao norte para Anatom e chega ao vale de Iftael, Ecatate, Naalal, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai ao termo até Gisrael, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarat, Rabit, Kizion, Abis, Remet, Enganim, Enada e Bet-Pazés, estendendo-se esses termos até Tabor, Zaazima e Bet-Semes, e vai ao terminar ao Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu termo inclui Eucate, Ali, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad e Mizal. Estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior Libnate. Vira para o nascente do sol a Bet-Dagon. Chega a Zebulon e ao vale de Iftael para o norte, até Bet-Emek e Neiel. Estende-se pela esquerda até Cabul, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira para Ramá e para a cidade fortificada de Tiro, desviando-se então para Oza, de onde vai até o mar, Maalabe, Akzibe, Umá, Afeca e Reob. Ao todo 22 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Vai ao seu termo desde Elef e desde o carvalho Azanamim, e Adame, Nekeb e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. Vira para o ocidente até Asnote Tabor, e dali passa a Ucoque. Chega a Zebulon da banda do sul e Aser da banda do ocidente, e a Judá, à margem do Jordão, para o oriente. Essas são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Amate, Hakate, Kineret, Adama, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Magdael, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Essa é a herança das tribos dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu às tribos dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O termo da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnat, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberac, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, com o território defronte de Job. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que os filhos de Dan subiram, pelejaram contra Lezen e a tomaram, feriram-na ao fio da espada, tomaram posse dela e habitaram-na. E a Lezen chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. Tendo os filhos de Israel acabado de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo a ordem do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos filhos de Israel repartiram a herança, por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim, acabaram de repartir a terra. Então aqui, a herança das outras 6 famílias, né? Aqui um capítulo um pouco mais longo, mas detalhando a divisão das 7 famílias, um número que é bem utilizado na Bíblia, dos filhos e descendentes de Israel. Vamos agora para Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos da tal cidade.
Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu ao seu próximo sem intenção e sem odiá-lo dantes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, a Siquim na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá. E, além do Jordão na altura de Jericó para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do sangue, às mãos do vingador do sangue, até que se apresentar perante a congregação. Então, como já tinha sido passado para Moisés, aqui é a construção da terra para os homicidas sem intenção, né? Aquelas pessoas que acabam cometendo o crime de tirar a vida de pessoas sem a intenção de cometer, para preservar, segundo Deus, né, a preservação dessas pessoas é importante, incluindo evitar que haja a vingança, como nós vimos lá em Gênesis, a pessoa que se vinga fazendo algo para a pessoa com o mesmo peso que ela tenha cometido o crime, o pesar deste pecado, deste crime, será 7 vezes maior do que o originário. Então, Deus fazendo de tudo para evitar a vingança. Certo, gente? Então, terminamos por aqui a nossa leitura de hoje. Agradeço quem tem acompanhado, peço likes, peço inscrições e vamos retomar os outros capítulos no vídeo de amanhã. Até lá!